Olá, muito boa tarde, boa quinta-feira, seja bem-vindo ao programa Tempo de Saúde de hoje, 10 de fevereiro. Como sempre, na minha companhia tenho o Dr. Dinis Carmo. Boa tarde, doutor. Olá, Fátima, boa tarde também aos telespectadores. Hoje traz-nos um tema que até então nunca falamos aqui neste programa Tempo de Saúde, e é ele a prescrição medicamentosa. O que é que nos quer falar sobre este tema? Olha, fundamentalmente eu quero tecer algumas considerações acerca do processo de aquisição dos medicamentos por parte dos utentes. Isto é um tema que eu já há muito tempo que andava a pensar em trazer aqui para o Tempo de Saúde. A esta altura pareceu-me apropriada na medida em que, como toda a gente sabe, nós dentro de muito pouco tempo vamos ter um novo governo, um governo de maioria, portanto com todas as condições para poder fazer todas as alterações à lei, todas as reformas que considere necessárias para o bem-estar dos portugueses. E creio que não me engano se disser que uma das maiores preocupações do novo governo vai continuar a ser a saúde, nomeadamente a despesa com a saúde. Como nós sabemos, dia para dia, de ano para ano, está sempre a aumentar exponencialmente. E como também não é surpresa para ninguém, digamos, uma grande fatia dessa despesa vai para o consumo dos medicamentos. Ora, em parte, este problema já foi resolvido com a divulgação dos genéricos, que realmente permitiu ao Estado poupar realmente uns milhões de euros com as medicações. Agora, eu penso que há um problema muito sério que ainda não foi abordado de maneira séria e que foi o desperdício. Porque todos nós sabemos, e com certeza que toda a gente se lembra, isto foi algo que ficou um pouco esbatido com a pandemia, como a gente sabe, por causa da pandemia ficou tudo para trás, mas tenho a certeza absoluta que toda a gente ainda se lembra da campanha que andou a ser feita nos meios de comunicação social, nas farmácias, etc., a pedir para as pessoas levarem os medicamentos usados fora do prazo de validade para as farmácias. E o que é que acontece? Acontece que isto realmente tem toda a razão de ser, porque se por um lado, quer dizer, se calhar não virá grande mal ao mundo se nós pegarmos num comprimido de aspirina e o deitarmos no caixote de lixo, já com outro tipo de medicamentos isto não é bem assim. Por exemplo, com o caso dos antibióticos. Dependendo da composição de cada um deles, não é? Exatamente, e repare, por exemplo, eu penso que neste caso, como estava a dizer, os antibióticos acho que são um exemplo paradigmático desta situação, porque como toda a gente sabe, os antibióticos são um veneno, não para nós, mas para os micróbios que nos causam doenças. Esses micróbios são seres vivos, tal como nós, e tal como nós têm capacidade de adaptação, de maneira que se eles são expostos durante muito tempo a doses de antibióticos, ainda por cima fraquinhas, portanto insuficientes para os matar, eles adquirem resistência. Mas, doutor, os antibióticos não têm que ser tomados até ao final da embalagem? Não, pois aí é que está o problema. Nem todos. Pois aí é que está o problema, porque repara, habitualmente o que é que se passa? O que se passa é que, como toda a gente sabe, eu acho que não há ninguém neste país que com mais de 12 anos de idade que já não tenha tido essa experiência. É exatamente por isso que eu trouxe este tema aqui ao Tempo de Saúde. O que acontece é que você vai à farmácia e vamos imaginar que tem uma infecção na garganta e o médico diz-lhe, olha, a Fátima tem que tomar 2 cápsulas deste medicamento durante 10 dias. Ora, 2 vezes 10 dá 20. Sim. Só que você vai à farmácia e o técnico da farmácia ou o farmacêutico diz-lhe, olha, mas deste medicamento caixas de 20 comprimidos não há. Só há 16 ou de 32, de maneira que ou leva 2 caixas de 12 ou leva uma caixa de 32. Portanto, o que é que acontece? Como também é evidente que ninguém vai estar a tomar um antibiótico ou qualquer outro medicamento para além do tempo que é necessário, até porque isso também, como todos nós sabemos e compreendemos, também pode trazer problemas, é evidente que o que é que acontece é que você toma os 20 comprimidos e fica com os tais outros 12 para entregar voluntariamente na farmácia. Ora, naturalmente que isto é um desperdício de dinheiro, um desperdício do seu dinheiro. E o que é realmente espantoso é nós não vermos absolutamente ninguém falar neste problema. Mas poderá haver aqui então um aproveitamento por parte das farmacêuticas ao produzirem mais
embalagens desse género do que... Olha, naturalmente que há um aproveitamento das farmácias. Aliás, eu não sei se lembra que também houve uma altura que andou-se aí a falar muito da Unidose. Ouvia-se falar na televisão, na Unidose, e eu acabei por nunca perceber muito bem o que era isso da Unidose. A certa altura já não sabia se eles estavam a falar de medicamentos, estavam a falar realmente de outra coisa qualquer. Porque eu também, uma coisa que eu acho uma certa graça é que parece que na nossa comunicação social há um hábito de repente aparecerem assim, digamos, umas siglas, uns jargões. É a Unidose, é o RT, é o PDR, como se nós tivéssemos obrigação de saber o que é que essas coisas querem dizer. Mas, de maneira que eu acabei por não perceber muito bem a que é que se referia exatamente essa história da Unidose. Mas eu penso que tinha a ver com os medicamentos e tem a ver exatamente com aquilo que eu já vou expor a seguir. Agora, que isto realmente é uma situação, quer dizer, absolutamente incoerente, quer dizer, que não tem, na verdade, justificação aliás, se me permite, eu gostaria de lhe dar um exemplo. A Fátima, imagine que agora, hoje à tarde, no final do programa, antes de ir para casa, passava pelo supermercado e queria comprar umas batatinhas e uma carninha para fazer o seu jantar. Só que chegava ao supermercado e via que batatas só havia sacos de 20 quilos, e os pedaços de carne, os mais pequenos, tinham 5 kg de peso. De maneira que você dirigia-se ao funcionário e dizia assim, olha, eu queria comprar uma batatinha e uma carninha, mas olha, só encontro sacos de 20 kg, peças de carne de 5 kg, e o funcionário respondia-lhe, pois é, olha, mas é que isso agora é assim, sabe, nós não temos outro. De maneira que a menina, se quiser, leva os 20 kg de batata, leva os 5 kg de carne, e você dizia, mas eu não vou gastar isto vai se estragar. Bem, então se estragar, então a menina traga, que nós fazemos o especial favor de dispor daquilo que é seu, porque já pagou. Olha, eu penso que se isto não se realmente... passa com a medicação. Ou melhor, isto passa-se com a medicação. Trazemos, só que não é devolvido o valor, não é? Exatamente, quer dizer, eles ficam-lhe com os medicamentos que você não usou, mas não lhe devolvem o valor dos medicamentos que você não usou. E com os alimentos, a carne dava sempre para congelar. Os medicamentos nem por isso. Bom, isso também é uma questão de testar. Ser cínicos, talvez a gente possa pôr os medicamentos no frigorífico, não sei, agora de qualquer das maneiras. Para se conservarem que eu acho que isto é uma situação mais tempo, agora que eu acho que isto é uma situação que realmente é de um ridículo, que quase que apetece dizer que isto não cabe na cabeça de ninguém, não cabe. De maneira que, olha, agora é capaz de me perguntar você, eu estava à espera que você me fizesse a próxima pergunta, que é como é que nós podemos resolver esta situação. Porque, repara, eu como estava a dizer, houve uma altura em que também se falou muito da Unidose, evidentemente que isso levantou logo imediatamente uma grande celeuma, houve imediatamente toda uma série de instituições e de pessoas que disseram que isto que não era execuível, que não podia ser, etc., de maneira que, olha, eu vou-lhe explicar como é que esta situação se resolve com toda a facilidade. E eu não inventei nada. Sabe que não é necessário inventar absolutamente nada. Sabe que nós podemos resolver esta situação pura e simplesmente imitando aquilo que já fazem os outros. Noutros países. Noutros países, exatamente. Olha, eu vou-lhe apenas citar 2 exemplos dos quais tenho conhecimento pessoal e que são dos Estados Unidos da América e a República da África do Sul. E o que é que acontece lá? Olha, vou-lhe explicar, e é por isso que eu realmente tenho aqui esta parafernália à minha volta. Porque sabe que eu comecei a minha brilhante carreira de médico, como eu costumo dizer, com aquela ironia que faz parte do meu ADN, na cidade de Angra do Heroísmo, sito na Ilha Terceira, nos Açores. E quando eu lá cheguei, eu tive a sorte e o privilégio de, por intermédio de um conhecimento que fiz, muito cedo, ter conseguido poder frequentar voluntariamente o Hospital Americano da base das Lajes. Eu deslocava-me lá uma vez por semana e ficava a acompanhar o trabalho dos meus colegas americanos. De maneira que eu, na altura, vi lá várias coisas que achei extraordinárias e uma delas que me chamou particularmente a atenção foi a maneira como eles prescreviam os medicamentos. E isso já foi há bastantes anos atrás. Ora bem, eu fui para os Açores em 1977. Não querendo aqui de certa forma, mas já foi há bastantes anos. Isso já foi há 45 anos. Portanto, os portugueses já podiam ter aprendido alguma coisa com isto. Exatamente, até porque, repara, isto foi há 45 anos, mas eu tenho razões para pensar que isto não terá sido descoberto pelos americanos exatamente no ano em que eu lá cheguei. Há 45 anos. Provavelmente eles já fariam isto há muitos anos atrás. E então o que é que eles faziam? Era muito simples, sabe, que o doente ia ao médico e o médico prescrevia no papel.
amoxicilina, 2 comprimidos durante 10 dias. O utente pegava na receita e ia à farmácia do hospital. Ia à farmácia do hospital e o técnico da farmácia pegava na receita, olhava para ela e a primeira coisa que ele fazia era pegar num frasquinho, igual a este que aqui está. E colocava a dosagem certa para o tratamento Exatamente, do utente. e com uma impressora, punha uma etiqueta de onde constava naturalmente o nome da pessoa, constava o nome do medicamento, constava a maneira como era tomada. E repare que também tem aqui uma coisa muito curiosa que nós já vamos falar. Ele colocava a etiqueta no frasquinho e depois tinha assim uma espécie de uma mesinha, uma coisa muito engraçada que me enchia o coração de melancolia, porque aquilo parecia exatamente uma mini mesa de bilhar. Quer dizer, tinha umas perninhas com um paninho verde por cima. E eu, como gostava muito de jogar bilhar, embora nunca tivesse sido grande jogador, mas perdi muitas horas da minha vida a jogar bilhar, achava muita piada aquilo. Mas aquilo pegava na mesinha e, entretanto, tinha o medicamento não em caixas, mas em frascos, que não tinham nem 12 nem 32, tinham 100 ou 150 ou 200. Todos nós sabemos que os americanos têm tendência para ser uns exagerados. E então o que ele fazia, pegava no frasquinho, punha umas quantas cápsulas nesta mesinha e depois, com uma espátulazinha, abria o frasquinho, naturalmente, não é? Abria o frasquinho, chegava aqui, ora 2, 4, 6, 8, 10, 20, fechava o frasquinho, os medicamentos que estavam a mais voltavam para o frasco mãe, digamos assim. Isto depois era entregue à pessoa, portanto que saía de lá não com 19 comprimidos, nem com 21, mas saía de lá exatamente com a dose certa que necessitava e era exatamente isto que ele pagava. Eu já agora, deixe-me só fazer aqui uma observação que eu também acho curiosa, que é o seguinte, é que se os telespectadores pensam que isso vão conseguir ver no diapositivo que nós trouxemos, o nome do medicamento diz aqui acetaminofene. E o que é o acetaminofene? O acetaminofene é a palavra que os americanos utilizam para o paracetamol. Sabe que isto foi digamos, daqueles segredos da medicina ou daqueles mistérios da medicina que eu nunca consegui resolver na minha vida, nem ao fim de 45 anos, porque é que na Europa se diz paracetamol e os americanos chamam-lhe acetaminofene. Mas pronto, é exatamente a mesma coisa, ou seja, isto é aquilo que o que estava aqui prescrito, era o medicamento que todos os portugueses conhecem pelo nome de Benuron. Medicamento para as dores, utilizado exatamente. para as dores. E repare que aqui embaixo tem aqui uma observação que no diapositivo está assinalado com uma seta mais grossa, que diz o seguinte: no refills, doctor auto needed. Portanto, o que é que isto quer dizer? Isto não é para tornar a aviar sem autorização, sem prescrição médica. Ou seja, apesar de se tratar de um medicamento banal, a verdade é que o americano não podia chegar à farmácia e dizer, olha, ponha-me aqui mais 20 comprimidos dentro do frasco sem ter a devida autorização ou a devida prescrição médica. Portanto, algo que eu também acho que vale a pena assinalar. Aqui em Portugal nós compramos o Benuron, o paracetamol e todos esses comprimidos mais conhecidos de forma recorrente e sem prescrição médica. Isso não poderia alterar aqui também um bocadinho a gestão daquilo que é o Serviço Nacional de Saúde, as consultas médicas? Se já agora é complicado marcar uma consulta médica, então a partir daí seria uma grande afluência. Olha, mas isso é verdade, mas repara, eu sempre tive uma regra na minha vida e que tenho dito muitas vezes aos meus filhos e às vezes também a oportunidade de dizer aos meus doentes, é que eu acho que 2 errados não fazem um certo. E se nós temos algo que funciona mal, não é tomando medidas que também não são as mais corretas que vamos resolver a situação. Porque é claro, isso provavelmente seria tema suficiente para nos ocupar um outro tempo de saúde. Quais são efetivamente os medicamentos que será, digamos, legítimo as pessoas comprarem sem prescrição e aquelas para as quais deverá haver uma prescrição. Agora, repare, há, digamos, aqui um processo de valores e eu, nesse aspecto, eu já agora aproveito e vou-lhe contar algo que, digamos, não estava no programa. É como você sabe que eu sou um médico muito internacional, eu não tenho só médico nos Estados Unidos. Eu ainda a semana passada tive a oportunidade de dar a consulta a uma cidadã de Angola, por acaso casada com um colega, um médico radiologista também angolano, e que me veio consultar.
E que, a propósito, nós estávamos a falar, e foi uma das coisas que ela me disse, olha, eu fiquei muito admirada, é que nós aqui vamos à farmácia e não nos dão os medicamentos. Nós em Angola vamos à farmácia, trazemos o que queremos. Sem prescrição sem médica. Qualquer tipo de prescrição. Mas isso é, de certa forma, perigoso, não é? Pois, eu acho que isto não é absolutamente nada aconselhável, não é? Porque não só as pessoas podem fazer automedicação, como depois temos realmente o problema de, muitas vezes, a pessoa que muitas vezes vai comprar um medicamento que depois acaba por ser tomado pela tia, ou pelo avô, ou pelo vizinho do lado que parece que tem uma dor semelhante. Pronto, é evidente que no caso dos antibióticos, mais uma vez dissemos, aquilo vai parar, digamos, portanto, aos esgotos, vai parar às águas correntes, pois é evidente que lá estamos com o tal problema que pode condicionar, digamos, superinfecções, resistências aos antibióticos e tudo isso. Doutor, em jeito de término, já não temos muitos minutos, o que é que as pessoas devem fazer com todos aqueles medicamentos que têm em casa? Certamente toda a gente tem uma gaveta ou uma porta onde tem medicamentos que já lá estão há muito tempo. O que é que as pessoas devem fazer com eles? Olha, eu sabe que é um hábito muito português, que tudo quanto acontece de mal, a culpa é sempre do governo. Ou do governo, ou pelo menos dos outros. Mas sabe que eu acho que isto é um processo que realmente não são as pessoas que têm de tomar uma atitude. Quem tem de tomar atitude são mesmo as entidades governativas. Porque repare, se você vai à farmácia e precisa tomar, digamos, 20 comprimidos e só tem embalagens de 12, você não tem outra alternativa senão comprar 12 e ficar com desperdício. Sim. Ok? Pronto, uma das coisas que realmente eu acho que as pessoas podem fazer é, digamos, estar mais atentas a esta situação e exercerem, digamos, os seus meios de influência, uns terão menos, outros terão mais, para que realmente algo seja feito neste sentido. Para que a lei mude. Porque eu também, uma das coisas que eu acho que contribui muito a esta situação é que nós sabemos que a maior parte dos medicamentos são comparticipados e, portanto, as pessoas acabam por pagar muito pouco diretamente, claro. E acabam não se por pagar importam muito tanto pouco com o desperdício. E não se importam tanto com o desperdício. E eu não é a primeira vez, e com certeza que também já lhe deve ter acontecido, ver uma pessoa que vai à farmácia e o farmacêutico quer lhe dar uma caixa mais pequena e ela até diz, olha, demos já uma maior que já fica. Já fica, porque aquilo que a pessoa paga, quer dizer, é relativamente pouco. E, portanto, as pessoas não se importam. Ora, eu a estas pessoas gostaria de lembrar aquilo que foi dito num discurso que ficou famoso, proferido por uma dirigente inglesa, também ela famosa, a senhora Margaret Thatcher, em que uma vez no Parlamento disse o Estado não tem dinheiro, quem tem dinheiro são os contribuintes. Portanto, o Estado coleta o dinheiro exatamente. E utiliza o dinheiro em benefício, esperemos nós, dos contribuintes. Portanto, repara, o facto de nós não estarmos a pagar diretamente não quer dizer que nós todos indiretamente, através dos nossos impostos, cada vez são mais, não estejamos, digamos, a pagar esta situação, o medicamento que nós estamos a utilizar. De maneira que eu acho que o Governo é que tem de tomar uma atitude e a atitude que ele tem de tomar é tão simples como isto. Eu acho que nas receitas devia constar exatamente a quantidade de medicamento que o doente necessita tomar. Não é uma caixa grande, não é uma caixa pequena, são 20 comprimidos, 30 comprimidos, 7, 8, 9, 10. E o que eu acho que o Estado devia fazer era, pura e simplesmente, só comparticipar os medicamentos na quantidade em que eram prescritos. Exatamente. Muito obrigada, doutor. Ora, essa foi um prazer. Programa Tempo de Saúde. Vemo-nos na próxima quinta-feira. Com certeza. Foi este o programa Tempo de Saúde, aqui no Novo Canal desta quinta-feira, 10 de fevereiro. Tenha uma boa tarde.